E agora vamos estar chamando a Tércia Marília para compartilhar maravilhosamente a sua história de vida e através da sua história de vida a gente aprender também, porque o que ela tem para contar é muito maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Tércia. Olá, Graça. Boa tarde a Boa todas as tarde. maravilhosas que estão aqui nos assistindo. Quero te agradecer profundamente por esse convite. É muito especial estar aqui compartilhando essa tarde com vocês. Uma honra aceitar o convite e estar conosco, compartilhando a sua trajetória, sua profissão, seu amor, sua dedicação naquilo que você faz. E, começando, gostaríamos de saber quem é a Tércia Marília. Nossa, Grazi, quando me perguntam quem que é a Tércia, eu poderia responder pelos títulos que a vida foi colocando ali no meu caminho. Por exemplo, eu sou psicóloga, empreendedora, mãe, já fui diretora técnica de um grupo por 10 anos, né, de uma empresa voltada ao desenvolvimento infantil, e hoje eu tenho a responsabilidade de atuar como secretária adjunta de inclusão e assistência social aqui no município de Porto Velho. Mas antes de tudo isso, eu sou uma mulher que acredita profundamente no poder de organizar o cuidado e de transformar vidas, de transformar realidades. Deixa eu só colocar aqui o telefone em paisagem, né? Assim fica melhor, Grazi? Perfeito, perfeito. Pronto. Deixa eu só deixar ele direitinho para não escorregar aqui. Então, assim tá melhor. Perfeito, ótimo. Não é isso? Ah, voltou. Só um pouquinho. Pronto, voltou. Você me ouve, Grazi? Sim, está bem Eu não te audível. ouço, Grazi. Ficou muda, não consigo te ouvir. Fala Oi? novamente? Não te ouço. Acredito que vamos estar organizando as questões técnicas aqui nos bastidores. E logo mais teremos a pastora Rosiane, que vai estar sendo entrevistada também, comigo e com Eu a acho que eu vou Milka. precisar sair e voltar de novo, Grazi, porque eu não consigo te ouvir. Sim, Ainda agora também teve esse mesmo problema. sim, E eu vou sair e voltar novamente, tá? Só um momento, Grazi. tudo bem, tudo bem. Ao vivo acontece as questões técnicas para você ver como o conteúdo vai ser tão maravilhoso, transbordante nas nossas vidas. E você fique por aí, porque tem muita coisa ainda neste sábado. A Fran está aqui de volta também. Estamos de volta! Estamos de volta, gente! Já podemos chamar a nossa querida convidada, Grazi? Ela está na expectativa e quem está nos assistindo também, cheio de expectativa. Eita! Tércia Marília. Pronto. Acho que deu algum probleminha, Grazi, na hora que a outra colega entrou, que você voltou e não tinha som. Mas... entendi. Agora ficou audível, tranquilo. Ótimo. Quem sabe faz ao vivo. Boa tarde, Tércia! Boa tarde. Tudo bem, querida? Que honra, prazer conhecê-la. Realmente. Vocês me ouvem bem? Sim, ótimo. Tá. Eu ouço. Tércia Marília, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo essa tarde. É um prazer estar aqui com você. Eu e a Grazi tenho a honra de poder bater um papo com você, te conhecer melhor, né? Eu não conheço você pessoalmente, Grazi já conhece. Eu vou me apresentar e depois a Grazi se apresenta, porque eu sou de fora. Tércia, eu sou a Franciele, eu sou de Rondônia, né? Eu sou de Porto Velho também. Estou há 2 anos fora, hoje eu moro em São José dos Campos, São Paulo, mas eu estou sempre conectada com Porto Velho. Eu e Porto Velho, diz que quem bebe água de Porto Velho não fica muito tempo longe, né? Não tem como ficar muito tempo desconectado. Eu estou sempre conectada aqui com a Agência Novo Destaque, com a Milka, com a Grazi, que também trabalha no serviço público, né? E aí eu estou muito feliz por esse convite, por poder fazer parte desse projeto da agência Mulheres em Destaque, porque hoje as mulheres estão crescendo, tomando seu espaço, se destacando naquilo que elas
podem transbordar, né? Cada uma com a sua identidade, cada uma com a sua história, com a sua personalidade, com o seu jeitinho. Então, eu sou mãe do Luiz Vitor, de 16 anos, sou mãe da Esther, de 8 anos. Eu sou comunicadora também. Eu tenho um podcast aqui em São José dos Campos que, não por acaso, chama Mulheres Preciosas. Então, eu já estou aí nessa jornada de comunicação. Mas eu vou passar para a Grazi, né, também conversar um pouquinho com você, se apresentarem. E aí ela vai pedir para você se apresentar aqui para o nosso público que está aqui nos acompanhando nessa tarde, que está nos dando, né, que você está nos dando o privilégio de agregar o seu conhecimento, contribuir e transbordar com a gente aquilo que você carrega, a mensagem que você carrega. Obrigada, muito obrigada, Franciele, pelo convite. Agradecer à agência por essa oportunidade de falar um pouquinho, né, especialmente a mulheres, nesse mês tão importante em que a gente protagoniza, em que a gente pode trazer para discussões informações bastante importantes, desafios importantes que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E eu acho que esse é um espaço muito importante, né? A comunicação em si, ela tem um papel muito importante na sociedade, e chegar aqui e encontrar mulheres comunicadoras que buscam essa, além desse protagonismo, também essa conscientização, vale muito a pena estar aqui. Muito obrigada, de verdade. Deixa eu me apresentar. Sou a Graziela Dantas, eu sou intérprete de Libras e estou aqui à frente como mediadora do programa Mulheres em Destaque, da agência Novo Destaque. Sou casado com Rafael, que é surdo, e então você já vê o porquê da função de intérprete de Libras, porque eu também estou na comunidade surda, vivo a comunidade surda, de manhã, tarde e noite, durmo com a comunidade surda praticamente, né? E ter esse contato com estudos, não só com ele, mas também com todas as pessoas deficientes, né? E a gente também sente a sensibilidade com as demais pessoas, e também através deles a gente aprende muita coisa, e passamos a ser mais gratos, e também buscamos defender também os direitos deles. Pegamos essa pauta e colocamos assim como responsável também na ajuda, na construção da conscientização das pessoas. E sou mãe também de um casal, um menino de 12 anos e a menina de 2 anos e meio. Fruto desse relacionamento, e quero agradecer também a Tessa por já estar aqui presente, que vai contar a sua experiência de vida, a sua história. Bem que eu conheci ela até antes do setor público, antes de eu ingressar no setor público, eu já conhecia ela já defendia essa pauta maravilhosa, e que maravilha poder estarmos juntos na mesma pauta, não é, Tessia? E diga um pouquinho, que é a Tessia Marília, que é ela? E Grazi, e como eu dizia, né, essa pergunta ela é muito desafiadora, sim, especialmente porque, assim, eu sou uma pessoa que é muito contextual, né? Então a Tessia de hoje nem é mais a Tessia de ontem e nem vai ser a Tessia de amanhã. Mas quando você fala de qualificação profissional, eu diria que, assim, hoje, né, eu trabalho como secretária adjunta de assistência social e inclusão no município de Porto Velho, mas sou psicóloga de formação, tenho especialização em intervenções precoces no autismo, neuropsicologia, análise aplicada do comportamento, e fiz mestrado em distúrbios do desenvolvimento em 2020 na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu fui a primeira analista do comportamento certificada por uma agência americana aqui no nosso estado, isso em 2021, se eu não me engano, agora, para trabalhar com indivíduos no espectro do autismo através de evidências científicas. Mas eu digo que, embora empreendedora, diretora técnica, psicóloga, antes de tudo, eu sou uma pessoa que acredita profundamente no poder de organizar o cuidado e de transformar as vidas das pessoas. Então, eu acredito que é possível fazer todas essas funções, sabe, que eu acabei de falar para vocês, mas essas funções elas precisam vir carregadas de um propósito.
Porque as pessoas perguntam como que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que a resposta da maior parte das mulheres é a seguinte: é porque isso faz muito sentido para mim. Então, aquilo que faz sentido na nossa vida traz um prazer, traz uma alegria de fazer. Isso diminui muito o peso das responsabilidades, isso diminui muito as dores que a gente vivencia no dia a dia. Durante 15 anos, sabe, Fran, eu trabalhei num ambiente altamente técnico, que foi o Grupo Eletrobras. Eu fui concursada por quase 15 anos e para o ambiente clínico, onde eu passei mais 10 anos, então eu tenho 23 anos de serviço. E eu lidava com sistemas de qualidade, de eficiência de processos, e foi ali que eu aprendi que as grandes estruturas elas só funcionam quando existe método, responsabilidade e muito compromisso com resultados. E depois a vida me levou para esse outro caminho, né, que é o trabalho com desenvolvimento infantil, com inclusão em famílias atípicas. E foi assim que eu construí também a minha trajetória como empreendedora, criando serviços voltados a crianças neurodivergentes aqui na região norte do Brasil. E hoje o nosso grupo, que é o Grupo Neurokind, que é o grupo do qual eu ainda faço parte, embora esteja no serviço público, é o maior grupo de cuidado a crianças neurodivergentes que existe no norte do Brasil. E esse trabalho com as crianças, ele significou muito para mim, porque não foi só cuidar das crianças, mas foi também gerar emprego, gerar renda, dar oportunidades para outras pessoas, empregos para outras mães atípicas. Construir uma empresa, eu acho que não é só sobre empreender, sabe? É sobre criar trabalho digno, é sobre formar profissionais, impactar uma comunidade toda. E hoje a minha trajetória, então, aqui ela une essas três coisas, essas três dimensões que às vezes parecem muito distantes, mas que elas precisam caminhar sempre juntas. Então, é a ciência, a gestão e o cuidado humano. Eu acho que a pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que me perguntam também sobre esse desafio é como que a gente pode fazer, gente, para transformar boas intenções que muitas pessoas têm em sistemas que realmente funcionem na vida das pessoas. Essa é a minha pergunta de ordem na minha vida, todos os dias. Eu acordo e vou trabalhar me perguntando o que eu vou fazer hoje para criar um sistema inteligente que funcione na vida das pessoas. Nossa, que maravilha! É como um propósito diário para você, porque o propósito ele sustenta, né? O propósito, quando a pessoa realmente ele segue por isso, porque muitas vezes as pessoas vão na vida aleatória e tá tudo bem para eles, mas no final do dia gera um desconforto, uma insatisfação, mas o propósito é diferente. Às vezes a labuta está intensa, às vezes os desafios estão também bem intensos, mas o que mantém de pé é aquele propósito que carrega aqui dentro do peito. E falando sobre isso, teve algum caso assim específico, alguma criança, alguém da família, lá no início, que você percebeu que o seu caminho de vida seria dedicado a essa inclusão? O que fez você trabalhar hoje com a inclusão? Porque o que você atua hoje é maravilhoso, está realmente gerando resultados e valor na sociedade. Diga um pouquinho mais sobre isso, por favor. Sim, Grazi. Eu me formei em psicologia e eu comecei a me interessar por neuropsicologia de pronto na faculdade. Eu tinha uma professora maravilhosa de psicometria, inclusive ela foi minha orientadora de TCC, que chama Daniele Merria. É uma querida, uma psicóloga aqui de Porto Velho. E como eu gostava muito dela, eu gostava muito das aulas dela também, né? Então a gente se identificou muito naquele ano. E eu tenho um sobrinho que ele está no espectro do autismo. Hoje ele mora em Portugal com a minha irmã. Ela tem outros 2 filhos pequenos. E o João, é o João Pedro. O João, desde pequenininho, a gente notava que ele era diferente, ele tinha algumas dificuldades, alguns desafios. E eu comecei a estudar neuropsicologia, sim, para tentar compreender um pouco sobre isso, né? Então eu falei, bom, neuro deve ser coisa do cérebro, né? E essa visão patologizante que hoje ainda a sociedade tem sobre o autismo e sobre as outras deficiências também era algo... Eu já ia algo falar sobre isso. Que era muito presente na minha vida. Então, eu pensava,
autismo, cérebro, problema de cabeça, que é o que parece que esse menino tem, então talvez eu consiga ajudar minha irmã. E isso é muito comum na fala e na mente das pessoas hoje em dia, que o autismo é um problema mental, de cabeça, como as pessoas costumam falar. É muito comum, talvez vocês se lembrem da história de vida de vocês mesmo, durante a caminhada, aqueles meninos que ficavam andando pela rua, durante ali perto da casa da avó, da gente, que a galera da rua falava, olha ali o doidinho da rua, não era assim que acontecia? E aí as pessoas não entendem por que tem tanto autista hoje em dia, e na minha época parecia que não tinha. Não é verdade, sempre teve. Só que a gente não tinha um nome para isso, não tinha o diagnóstico. É verdade. Às vezes os pais escondiam as crianças dentro de casa, ou alguns estavam, infelizmente, institucionalizados em instituições como manicômios, né? Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente entende porque que até hoje existe essa visão patologizante. Então, essa mesma visão de patologia, de doença, de transtorno de neurodesenvolvimento enquanto doença, era a mesma coisa que aparecia na minha cabeça. Então, por isso eu falei, eu vou estudar para tentar ajudá-la. Eu tinha com alguns amigos um grupo de pesquisa, né, que já veio da época da faculdade. Nós nos juntamos com uma outra amiga, especialmente na pós-graduação também, já no final da faculdade, e a gente montou um Instituto de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas de Rondônia. Isso foi lá em 2016. E, além de estudar para poder dar esse apoio para minha irmã, a gente começou a atender outras crianças na cidade, aqui em Porto Velho, fazer avaliações neuropsicológicas, tanto psicodiagnósticas, para achar um diagnóstico, quanto para dar apoio mesmo e acolhimento e fazer pesquisa. Essa era a nossa intenção. O nosso trabalho ele foi tão super bem reconhecido. Tem um médico, inclusive, que ele trabalha aqui na cidade até hoje, que ele disse que quando ele viu os meus relatórios, os nossos relatórios, ele ficava super encantado e começou a encaminhar crianças para que nós fizéssemos essa avaliação. Nessa ocasião, a gente precisava, depois, ao final da avaliação, fazer condutas dentro do relatório. Que condutas são essas? Bem, então aqui eu vejo que há uma hipótese diagnóstica de transtorno de espectro autista e eu preciso, então, fazer um encaminhamento para terapias, para tratamentos, né? E a gente descobriu naquele momento ali que no Brasil existe uma ciência, né? Na verdade, no mundo, mas aqui no Brasil ainda não divulgada, não descoberta aqui no estado de Rondônia, que era a ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada. E nós fomos em busca de saber o que era essa ciência. Então, de 2016 para cá, até a presente data, é a ciência que eu estudo, é a profissão que eu escolhi para a minha vida, que é a profissão de analista do comportamento. E nós trouxemos, então, a aplicação da ciência ABA para o estado de Rondônia. Começamos a usar a ABA em Rondônia. Hoje a ABA ela já está disseminada, né? Cada esquina que você passa tem uma clínica que trabalha com ABA. Mas o Grupo Neurokind ele foi um pioneiro e fundador, né, dos primeiros projetos, os primeiros grupos de pais. Formamos os primeiros assistentes terapêuticos, analistas do comportamento no estado de Rondônia que trabalham com ABA. E, então, o que eu percebi naquele momento? Muitas famílias estavam sozinhas, né? Eu vi mães chegando para a gente cansadas, confusas, tentando entender o que estava acontecendo com seus filhos e sem orientação nenhuma. E então não era só a ABA, não era só a ciência, não era só a terapia. Aquilo começou a me atravessar assim de uma forma muito profunda, porque eu acompanhava também a minha irmã trocando o meu sobrinho de escola em Porto Velho sem inclusão. Porque até hoje, infelizmente, nós ainda somos embrionários no campo da inclusão em Porto Velho. Nós ainda estamos, nesse momento, na Secretaria Municipal de Educação, junto com a nossa Secretaria de Inclusão, lutando e trabalhando para que as pessoas consigam compreender ainda o que é um plano de ensino individualizado para uma criança com deficiência, qual é a necessidade de um cuidador ou mediador escolar, necessidade de adaptações razoáveis no ambiente para que essa criança se sinta melhor. Então, quando você olha para uma mãe atípica, uma criança com deficiência, você percebe alguma coisa muito importante, algo que eu digo sempre que é muito poderoso. Muitas dessas mulheres se tornam verdadeiras especialistas no cuidado com seus filhos. E elas aprendem saúde, sobre educação, sobre direitos, sobre inclusão, e muitas das vezes elas aprendem tudo isso sozinhas.
E isso me ensinou uma coisa muito importante durante todo esse tempo, Grazi, que quando você melhora a vida de uma criança, quando você melhora a vida de uma pessoa com deficiência, você melhora toda uma família, você melhora toda uma sociedade. E é por isso que eu comecei a me dedicar cada vez mais, mergulhar no desenvolvimento infantil e na análise do comportamento aplicada e construir um trabalho que fosse voltado à inclusão social. Porque inclusão, gente, não pode ser só uma palavra bonita, né? Inclusão, ela precisa existir na prática. Então, como fazer isso acontecer? Essa é a pergunta de ordem hoje. Como fazer inclusão acontecer na prática? E como fazer inclusão acontecer na prática na vida das mulheres, principalmente? Porque depois que uma criança recebe o diagnóstico, a maioria dos pais vai embora. Essa mulher fica sozinha. Ela vira uma mãe de uma criança com deficiência e muitas vezes passando vulnerabilidade alimentar, violência doméstica, dentre outros atravessamentos ainda mais graves. É verdade. E aí, no momento em que a pessoa ainda vai fazer uma investigação que está suspeitando e depois que faz todo aquele a investigação completa mesmo, recebe o laudo, realmente ela vê quem é quem vai ficar do lado dela, aí vem os olhares julgadores, em todos os lugares, ninguém, é sempre a mulher tá só com o filho, seja qual for a deficiência, né? Mas tem umas mães, infelizmente, que às vezes abandonam porque acham que esse fardo ela não vai aguentar, né? E aí como que fica a criança? Às vezes fica por aí na vida e também gerando trauma. Então, esse papel que você está fazendo de conscientizar está sendo muito importante, porque mesmo se eu não tivesse alguém, um PCD, alguém na família, ou no meu convívio, eu teria que ter consciência porque eu ajudaria o meu próximo. Eu teria sensibilidade com o próximo. Exatamente. Grazi, uma coisa que a gestão pública me ensinou é que existe uma distância enorme entre o que a gente fala e o que a gente realmente faz, né? Verdade. O próximo, todo mundo fala de solidariedade, todo mundo fala de justiça social, mas o amor de verdade, gente, não é discurso, né? O amor de Deus, na minha visão, se materializa quando a gente decide dar o nosso melhor naquilo que impacta a vida das outras pessoas. E às vezes o amor aparece na forma de um abraço, né? Mas muitas vezes ele aparece na forma de estudo, de responsabilidade, de uma difícil que você toma ali na gestão, de fazer bem feito aquilo que está ali na sua mão para você fazer. Eu me faço uma pergunta muitas vezes: se Jesus estivesse aqui, sentado no meu lugar hoje, será que ele estudaria mais? Será que ele ouviria mais? Será que ele se esforçaria mais para compreender o sofrimento humano? Como que ele olharia para uma pessoa em situação de rua? Como que ele olharia para uma mulher vítima de violência tentando reconstruir a própria vida? Como que ele olharia para uma mulher, para uma mãe atípica desesperada tentando entender o que está acontecendo com seu filho? E essas perguntas têm me acompanhado muito na gestão pública, sabe? Entendo bem. E na Bíblia relata, né, várias pessoas que eram deficientes, seja físico, seja visual, seja auditivo, seja o que era. Sempre Jesus estava ali para curar, né? E hoje o que a gente precisa é agir, porque o Senhor, ele agiu, ele não ficou olhando. O que a gente vê é que houve uma prática, e hoje nós precisamos também fazer a prática, porque falar é uma narrativa muito bonita, falar, mas não age de nenhuma forma, de nenhuma forma. E o passo que a gente está fazendo hoje, de comunicar isso, já é uma forma de agir, de uma atitude também muito valiosa. Exatamente, Grazi, porque boas intenções, elas não sustentam sistemas em pé. É verdade. Sustentam sistemas. Então, sistemas de saúde, sistemas de educação, de assistência social que beneficiam pessoas, entendeu? E que principalmente beneficiam mulheres, né? São sistemas que precisam de planejamento, que precisam de estudo, que precisam de indicadores, que precisam de melhoria contínua o tempo todo. Então,
Quando eu cheguei aqui na área social, na assistência social, eu tenho percebido, Grazi, que muitas políticas públicas que a gente tem, elas têm um coração enorme, né? Mas às vezes faltam ferramentas de gestão para medir, para que para que essas políticas realmente cheguem em quem precisa, sabe? Então, o serviço público, ele precisa gerar autonomia nas pessoas, independência nas pessoas e transformação real na vida das pessoas. Servir as pessoas hoje exige muito mais que você ter um bom coração e boas intenções, exige que você tenha preparo. Isso é muito importante. Verdade. Também temos uma pergunta aqui. Neste programa, Mulheres em Destaque, que celebra mulheres, vemos que sua trajetória é marcada pelo cuidado e pela defesa de direitos. Você acredita que a sua perspectiva como mulher e psicóloga trouxe uma forma mais humanizada de fazer a política em Porto Velho? E como você equilibra o rigor da gestão com a empatia necessária para lidar com o voluntariado e as causas sociais? Existe algo muito poderoso, mas muito poderoso, Grazi, quando as mulheres começam a apoiar as outras mulheres. Acontece um movimento muito poderoso no mundo quando as mulheres começam a se reconhecer como rede, algo começa a mudar de forma muito profunda na sociedade. E aí a gente se torna o ambiente umas das outras. Eu posso dizer para você com toda a tranquilidade do mundo, dentro da assistência social, quem sustenta a assistência social hoje são as mulheres. Então, quando tu me pergunta como que eu sopeso esse braço firme, olhando para os indicadores táticos, operacionais, e ao mesmo tempo eu lido com tranquilidade e eu sou esse ambiente de escuta para as outras mulheres, é porque eu tenho mulheres igualmente fortes me sustentando também dentro dessa jornada. Então, aqui eu cito você como uma mulher muito forte dentro da prefeitura, que está ali lutando por inclusão junto comigo, né? Aqui a gente vai citar, sim, aqui a gente vai citar também mulheres como a Lidiane, que é a nossa diretora de inclusão maravilhosa dentro do município, que a gente cita também a nossa secretária, a gente cita também a nossa secretária de saúde, que é a adjunta, que é a doutora Mariana. Então, a gente tem muitas mulheres fortes. Aqui a gente cita de forma muito especial a doutora Tânia Sena também, que é uma grande amiga que vai estar aqui com vocês, né? Uma mulher, uma advogada brilhante, que está sempre ali junto com a gente, dentro de todas as causas. Então, nós podemos ser o ambiente que limita, mas a gente também pode ser o ambiente que fortalece. Verdade. Né? Então, nós, mulheres, somos essa fortaleza. Uma sociedade mais justa, ela passa por mais mulheres nos espaços de decisão. Porque durante muito tempo nós fomos chamados para cuidar, mas não necessariamente para decidir. Muitas vezes a gente ocupa espaços de coadjuvantes, mas nem sempre espaços de protagonismo. E quando as mulheres ocupam esses espaços, as prioridades da sociedade começam a mudar. Então, você pode observar as prioridades da sociedade, elas começam a mudar. Então, agora a prioridade é a independência e autonomia de empregabilidade feminina em Porto Velho. A prioridade agora é também a segurança da mulher. A prioridade é o desenvolvimento de políticas públicas para pessoas com deficiências. Olha que interessante. E mulheres estão à frente dessa pauta. Né? Então, isso é muito importante. E tem um fator especial que eu gosto de citar e com muito orgulho em todos os momentos que eu venho aqui, é que tem um ponto muito importante na minha história pessoal, Grazi. Eu sou uma mulher neurodivergente. E, assim, durante... Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Pessoas neurodivergentes, nós fomos vistas apenas como um objeto de diagnóstico e de estudo, não é mesmo? Mas eu acredito que nós também precisamos estar em espaços onde as decisões são tomadas. Entende? Porque vive determinadas experiências, enxerga as coisas que muitas vezes passam desapercebidas pelas pessoas neurotípicas. Neurodivergência, ela não deve ser só um diagnóstico, é também um jeito diferente de perceber o mundo, e que bom que nós estamos tomando decisões com esse olhar diferente. Então, se as coisas estão mudando em Porto Velho,
estão tomando uma nova forma, né? Eu não acredito, primeiramente, em protagonismo individual dentro da política pública. O que eu acredito é em construir sistemas de cuidado junto com outras mulheres, principalmente. E é isso. Se as coisas continuarem funcionando, os serviços continuarem funcionando, as crianças continuarem sendo atendidas, as mulheres, as políticas para mulheres continuarem se desenvolvendo, né? Cito aqui também a Anne Cleiane, que é uma grande parceira, que é a nossa coordenadora de políticas públicas para mulheres no nosso município. Então, aí eu acredito que se tudo continuar funcionando como está, a missão vai estar sendo cumprida por nós, como mulheres. Verdade. Fran, você tem as perguntas também para a Tessia? Tenho, sim, eu estou aqui agoniada para conversar um pouquinho também com a Tércia. As duas são neurodivergentes, olha só. Eu estou assim, eu sou neurodivergente. Então, é muito engraçado essa conversa com a Tércia hoje, porque justamente hoje foi no meu podcast, eu entrevistei juntamente com a minha sócia, né, eu tenho uma sócia do podcast, uma advogada que estava falando sobre os direitos dos autistas, né, do TEA, nível 1, porque geralmente é chamado de leve, né, que de leve não tem nada, e justamente hoje você também traz uma pauta que é muito relevante, a gente precisa falar de inclusão, como você falou, não só na teoria, não só estudar sobre inclusão, mas como agir dentro da política, quem tem esse poder na mão, digamos assim, né, como incluir essas pessoas, não só as crianças, mas principalmente as mulheres com diagnóstico tardio. Eu estou passando por um processo de investigação do autismo, e assim, é muito engraçado porque o autista nível 1, a mulher principalmente, ela mascara muito, né, Tércia? Então, o que eu ia te perguntar é se hoje Porto Velho, né, tem esse apoio para as mulheres que já chegaram aos seus 35, 40 anos e suspeitam, como elas fazem para começar esse processo da investigação para conseguir o diagnóstico, porque a gente sabe, até mesmo aqui, sendo São Paulo, uma cidade muito grande, a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir o diagnóstico. Aí, como se não bastasse a dificuldade para conseguir o diagnóstico, ainda nós temos muitos estigmas e tabus de aquela percepção que você falou no início, que quem tem autismo tem um defeito neurológico, né, um problema de saúde mental, e, na verdade, é neurodivergência, é uma forma diferente de funcionar. Eu levei um tempo para abrir isso para a sociedade, né? Vou falar aqui com uma mulher neurodivergente, porque hoje eu falei no meu podcast, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o link para Porto Velho inteiro assistir a minha história. Eu demorei, assim, falar, porque existe muito julgamento, mas o autista, a mulher autista, ela sabe que ela é autista. Como que é hoje esse trabalho, Tércia, para as mulheres que... Ela caiu, será? Que a gente está online. Tá online. Ah, tá aqui. Como que é hoje esse trabalho para as mulheres que chegam falando assim, olha, eu suspeito, né, porque eu tenho um comportamento assim, meu filho é TEA e eu me sinto diferente, eu me sinto estranha, né, que geralmente a gente se sente estranha porque a sociedade fala que a gente é estranha. Hoje, tem espaço para essas mulheres? O diagnóstico é fácil de conseguir ou tem uma certa demanda, tem uma dificuldade ainda para essas mulheres serem diagnosticadas? Não é fácil de conseguir para ninguém o diagnóstico, entendeu? Em nenhum lugar do Brasil, essa é a verdade. A nossa política brasileira ainda, ela é muito embrionária. Aqui em Porto Velho, nós temos uma vantagem política interessante, que nós temos um prefeito que, de verdade, de fato, se importa com as pessoas com deficiências e neurodivergências. O nosso plano de governo é o primeiro da história do estado de Rondônia, que tem 2 páginas dedicadas a deficiências e neurodivergências. Inclusive, uma das ações que estão dentro do nosso plano de governo é políticas públicas para pessoas com diagnóstico tardio e para mães atípicas também. Hoje, no sistema de saúde, nós temos um problema histórico na saúde, na educação, na assistência social, na habitação. As barreiras arquitetônicas, programáticas, atitudinais, comunicacionais do nosso município, elas são enormes, elas são históricas, porque nós nunca tivemos políticas públicas que se lembrassem que existiam pessoas com deficiências no nosso município, e isso é muito grave. Então, o que acontece? Nós estamos nesse momento, nós passamos o ano passado fazendo? Estruturando um programa, um PPA, que é o Plano Plurianual,
e a lei orçamentária anual para a gente começar a organizar alguma política pública que fosse direcionada a pessoas com deficiências e neurodivergências, especialmente, Fran, porque se você nunca fez isso antes, então você não tem histórico de orçamento. E no poder público, sem dinheiro, você não faz nada, entendeu? Absolutamente nada. Hoje nós temos testes de psicólogos, de fonoaudiólogos, de neurologistas, de terapeutas ocupacionais, de psiquiatras na nossa rede. Então, nós temos filas quilométricas dentro da regulação do SUS e nós estamos trabalhando dia após dia. Na semana passada, agora, a CEMUSA, que é a Secretaria Municipal de Saúde, chamou vários profissionais, nós demos posse a muitos profissionais de saúde para poder entrar em várias frentes dentro da nossa Secretaria de Saúde e começar a resolver essa questão. Estamos agora com um processo em andamento também para a contratação de profissionais para trabalhar com pessoas neurodivergentes, né? Então, assim, existe um desafio muito grande, mas nós temos um plano de ação, um planejamento estratégico, né, que coloca ali na ordem do nosso dia, todos os dias, buscar soluções para isso. Hoje, o que a gente vai começar a fazer, tá, pelo CRAS, em Porto Velho, nosso centro de referência da assistência social? Nós vamos começar a fazer grupos de flexibilidade psicológica e ACT para mães de crianças com deficiências. E muitas dessas mães são mulheres neurodivergentes. Então, a gente vai tentar atravessar a política pública nesse momento por dentro da assistência social para ajudar a saúde. Da mesma forma, é o nosso programa Inclupaz dentro das escolas. A gente vai entrar com um programa de inclusão para tornar a nossa comunidade mais forte dentro das escolas e, obviamente, dentro desse contexto, o apoio aos pais das crianças com deficiências. O que fique claro, eu não estou dizendo que as mulheres autistas adultas ou os homens autistas adultos, porque a gente também tem muitos homens autistas adultos com diagnóstico tardio, são necessariamente pais de crianças autistas. Nós temos muitos que não são pais de ninguém, mas são pessoas autistas adultas. Uma outra questão que eu percebo muito é a necessidade da qualificação profissional das equipes do CAPS para isso também. A gente já tem discutido isso, porque muitas vezes pessoas autistas adultos passam a vida inteira tratando depressão e ansiedade. Ou então outros transtornos neuropsiquiátricos. Você chegou num ponto muito crucial agora. Que são secundários. Você chegou num ponto muito crucial, Tércia. Sim, porque a gente, por se sentir diferente, é estranho ao longo da vida, apresentar diversos desafios, não somente de relacionamento, mas desafios de autoestima, desafios relacionados ao nosso próprio corpo, à nossa forma de existir, entende? Desafios no mercado de trabalho, desafios que advêm das características, dos sintomas, né, do transtorno de espectro autista, do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, de altas habilidades e superdotação, que é um dos meus diagnósticos também, juntamente com o TDAH. Então, a gente tem muitos geralmente desafios. Vem junto, né, Tércia? Geralmente não há regra, mas vem junto as comorbidades. Sim, geralmente. Isso, na verdade, eu não conheci nenhum autista ainda mais. De suporte. Eu não conheci nenhum autista de nível 1 de suporte até hoje que não tivesse uma comorbidade. Eu, de verdade, desconheço. Tem 10 anos que eu lido com essas pessoas, com as nossas pessoas. Eu nunca conheço. Que não tem uma comorbidade, seja um TDAH ou então outra coisa, transtorno de processamento sensorial ou um transtorno psiquiátrico mesmo, que em geral é a depressão e a ansiedade, né? Que a gente começa a tratar esse transtorno psiquiátrico, e aí depois de muito tempo, muitas vezes, sendo medicado para transtorno psiquiátrico, é que você descobre que esse transtorno psiquiátrico ele veio a partir de exposição a problemas que eram, na verdade, de um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, um transtorno de base neurobiológica. E aí eu acho que o desafio maior é esse, também capacitar o próprio CAPS, o próprio sistema que já existe, porque não adianta você criar um novo sistema se o que você já tem hoje ele não consegue minimamente diagnosticar, ou minimamente compreender as necessidades das nossas pessoas. Isso é muito importante. Eu vejo que precisa capacitar para que não demore tanto chegar a essa percepção do diagnóstico, né, Tércia? Porque, veja bem, ficar tratando... Eu nunca tive depressão, mas boa parte dos autistas e TDAHs que eu conheço, os neurodivergentes, sofre dessa forma que você falou, com depressão, acha que tem outra coisa,
E aí fica lá no CAPS, fica lá tomando medicação, tarja preta, até descobrir que tem o TEA. Então, assim, para diminuir esse prazo do diagnóstico, ou pelo menos esse olhar, se a pessoa tem o TEA, o que você acha que dá para fazer? É capacitação mesmo desses profissionais? O que acontece, assim, que demora tanto para chegar no mínimo, uma percepção? Essa pessoa tem a TEA, não é depressão, não é especificamente a depressão foi decorrente da exposição, da exaustão, né, dos próprios sintomas do autismo, do espectro. O que você acha que dá para fazer? Hoje, em Portugal, dentro do nosso programa de governo, nós estamos trabalhando já em várias frentes, né, e vamos intensificar esse trabalho na conscientização sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e sobre as outras deficiências, tanto na conscientização sobre o que é o transtorno, quanto no campo do anticapacitismo, porque hoje nós temos comportamentos capacitistas de todas as ordens. Muitas vezes a pessoa até sabe que ela tem o diagnóstico, mas por que ela não assume esse diagnóstico? Por que ela não traz isso à tona? Por que ela não fala isso para a sociedade? Porque ela sabe que ela vai encontrar um mundo que vai ser muito cruel com ela também. Então, para além da conscientização acerca do diagnóstico, a gente também precisa conscientizar a sociedade. Quando eu te falo de conscientizar a sociedade, é para que as pessoas conheçam os sintomas, elas saibam do que a gente está falando, entende? Então, não é só a rede de saúde, mas é a sociedade como um todo. Porque muitas vezes essa mulher ela fica sendo esquisita, chata, grossa, entendeu? Estranha, ruim de se relacionar. E se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento sobre isso, de repente isso poderia mudar. Né? A gente poderia pensar, não me parece que seja chatice, grosseria, sabe? Falta de educação. Entende? Acho que a conscientização é quando você pega da infância, que a Grazi falou mais cedo, é muito parecido com o da vida adulta. E quando nós conhecemos sobre os transtornos, porque, por exemplo, se você estiver gripada, você não sabe qual é o sintoma? Olha que interessante, sim. Mas quando você tem um transtorno de neurodesenvolvimento, você não reconhece o sintoma. Você passa de um monte de coisa menos do que de fato você é, entendeu? E eu acho isso muito importante, né? A gente não só conscientizar no Abril Azul, mas conscientizar durante todo o ano sobre o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. E que não tem problema ser autista. Porque hoje no Brasil tem problema ser autista, Fran. Hoje no Brasil parece, assim, é ruim ser autista. Por vários motivos, né? Mas a gente precisa dizer, não é ruim ser autista. Pelo menos eu me reconhecer como autista. E depois disso, aí sim, as outras coisas vão ser ruins, as políticas públicas são muito ruins ainda e a gente está lidando com isso, né? Mas o reconhecimento, o autoconhecimento é muito importante para que a gente consiga avançar. Maravilha! Que conteúdo! Nossa, que história! Muito bom! Pena que está no fim, né? A gente quer muito agradecer a sua presença, Tessia. É uma honra você participar aqui conosco, contando sua história de vida, aquilo que você atua, a conscientização que você também sempre está anunciando, como um testemunho de vida mesmo, e também como profissão e como atuação na gestão a qual você está agora na Secretaria de Inclusão, e queremos te agradecer. Muito obrigada, de coração, Tessia. A gente que agradece, Grazi, eu que agradeço em nome de todas as mulheres, né, que assim como eu, especialmente aquelas que estão tentando reconstruir suas vidas, né, eu sempre digo que ninguém precisa ser perfeita para ocupar um lugar de liderança. Muitas vezes a gente espera estar totalmente pronta, totalmente forte, totalmente segura, mas na verdade, meninas, é que a maioria das mulheres que mudaram alguma coisa nesse mundo, elas começaram exatamente como nós começamos aqui, com medo, com dúvida, mas principalmente com coragem suficiente de dar o próximo passo. E quando a gente fala de mães atípicas, esse protagonismo ele fica ainda mais forte, porque muitas crianças com neurodivergências, elas se tornam, na prática, muitas mães de crianças, como eu falei para vocês, especialistas em direitos, né? Elas se tornam gestoras de cuidado. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer o protagonismo das mulheres, das mães atípicas, das mulheres que foram vítimas de violência, e uma sociedade realmente justa,
ela só vai acontecer quando as mulheres deixarem de ser apenas aquelas que sustentam o mundo em silêncio, porque nós sustentamos esse mundo muitas vezes em silêncio, e a gente passar a ser também aquelas que ajudam a decidir os caminhos que esse mundo aqui vai seguir, tá bom? E esse é o meu recado para as nossas mulheres hoje. Muito obrigada. Maravilha. Tércia, muito obrigada. Quero agradecer também você pela sua entrega, que você continue trazendo consciência, sendo essa mulher de destaque em Porto Velho, né? Por onde você passar, que você seja essa luz. Traga consciência, né? Não só as mães, ajudando essas crianças atípicas, mas a sociedade, como você falou, que ter autismo é normal, né? Que não é anormal, que você seja sempre luz. Muito obrigada pela sua participação, por tirar a dúvida aqui das mulheres que estão nos assistindo. A gratidão pelo seu tempo, pela sua entrega, sua contribuição. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Abraço, Prazer, tchau. obrigada, querida. Que maravilha.